Boa noite, aqui quem fala é o Gabriel, do grupo Cluster Vision, e eu vou apresentar para vocês como é que foi o nosso processo de tratamento dos dados e clusterização para definição dos grupos de clientes da TOTUS. Dá uma olhada nas colunas categóricas e principalmente no percentual de nulos, que foi um problema grande que a gente encontrou, não especialmente nesse dataset, mas em outros, né? Como lidar com dados de clientes que só existem para metade dos clientes, né? Vocês vão ver que em alguns dos casos a nossa decisão foi que realmente não seria possível usar esse tipo de dado, porque não seria possível replicar essa quantidade de dados, e os algoritmos de clusterização, eles no geral não aceitam valores nulos, né? Seguindo aqui, em uma próxima etapa, a gente partiu para a agregação dos registros por cliente, né? Que é o nosso grão aqui. A nossa opção foi por usar a moda de muitas das colunas categóricas. São colunas que em tese não deveria haver divergência, né? Então o país do cliente, o segmento dele. Mas em caso de alguma pequena divergência nos dados, nosso entendimento é de que a moda iria pegar aquele registro que é mais consistente, e dessa forma seria a melhor método de agregação para as colunas categóricas. Então aqui com exceção dessa coluna, foi tudo agregação por moda. Essa também foi por moda, só que com uma agregação um pouco diferente, por causa da particularidade dela. E uma das colunas que mais trouxe dor de cabeça para a gente foi a do valor do contrato. Aqui no caso, valor total do contrato. Soma. A gente, quando agregou os clientes, somou o valor de todos os contratos dele para saber o valor total dos contratos que eles têm com a TOTUS. A gente vê aqui de cara que os outliers para essa coluna, eles são muito fortes, são muito numerosos e muito fortes. A gente quase não vê o box plot. A mesma coisa com o histograma. A gente vê que a grande maioria dos valores está concentrado aqui, mas o gráfico plota valores até 40 milhões, né? Só que eles praticamente não aparecem, então você vê que a gente tem um universo muito grande, e mesmo assim tem uma quantidade absurda de outliers, que frente a esse universo são pequenos, mas com um valor muito expressivo. Mesmo quando você plota gráficos sem os outliers, você vê que a distribuição dos valores sem outliers ainda é muito concentrada perto do zero, são muitos contratos com valor zero. Mesmo dentro dos outliers a gente vê que parece que se repete a formação deles, né? Uma abordagem que a gente achou interessante para tratar do valor foi criar faixas, né? Então a gente dividiu em faixas de 500 mil reais, o valor somado dos contratos de cada cliente, e atribuiu esses clientes para cada faixa, né, correspondente. De novo, a gente vê uma grande concentração nos valores menores, né? 10 mil clientes em uma faixa de até 500 mil reais de contratos no total. E quando a gente expande aqui, a gente vê que são poucos os clientes nas faixas mais elevadas, né? Como não é uma opção a gente excluir nenhum cliente, né? Não se trata de um dado que a gente pode simplesmente ignorar, né? Então a nossa opção foi manter isso aqui. Até porque, como vocês vão ver mais pra frente, é o nosso entendimento de que é importante que esses clientes estejam realmente separados em um cluster à parte, porque eles são eles têm realmente um perfil muito diferente dos demais. Aqui a gente passou a importação de dados de outros datasets, né, que não dados clientes. Então, clientes desde, aqui uma simples conversão da data em tempo de clientela, né? Contratações nos últimos 12 meses. Aqui, substituindo valores nulos por zero, né? MMR, também uma agregação simples. E o NPS relacional, que foi um dos dados mais problemáticos que a gente encontrou. E por fim, telemetria, que merece um tratamento à parte por ser o conjunto de dados mais volumoso que a gente trabalhou, né? Então, muitos dados, muitas colunas, e nossa solução foi fazer um procedimento de agregação separado. Então, a gente pegou todos os dados de telemetria, agrupou por cliente, e aí criou um cluster de telemetria que reflete de forma subjetiva
qual que é o perfil de telemetria daquele cliente. E a gente trouxe para cá, para a clusterização final, só essa coluna como representante dos dados de telemetria. E por fim, antes de entrar na clusterização em si, o mais doloroso, digamos, foi essa constatação de que existem muitas informações importantes, interessantes, que têm um grande percentual de valores nulos, que a gente simplesmente não soube até agora como contornar. Nossa ideia é, para o produto final, trazer uma solução mais robusta para isso, mas até o momento não conseguimos pensar numa solução satisfatória que não seja a exclusão das colunas com um número muito grande de outliers, né? Mais de 30% no caso. A avaliação do número ideal de K chegou a ser feita pelos métodos tradicionais, mas no fim a gente achou por melhor fazer a rodagem com vários valores de K e fazer uma análise a posteriori com os mesmos indicadores usados tradicionalmente para definir o número de K. E aqui começa a nossa pipeline, por assim dizer, de clusterização mesmo. Depois da análise da clusterização com K-means e com K-prototype, a gente viu que os resultados eram expressivamente melhores com o K-prototype, que é um algoritmo desenhado para lidar com a clusterização envolvendo dados numéricos e categóricos ao mesmo tempo, né? Que era uma característica bem importante nesse nosso dataset. Então criamos uma série de funções para fazer a clusterização e a visualização numérica e gráfica desse agrupamento. A gente fez uma clusterização para cada K. A princípio até tentamos diferentes inicializações, né, do K-prototypes, mas os resultados eram os mesmos. Da mesma forma, o argumento ninit ele é suprimido quando você usa essas duas inicializações, né? Porque elas são determinísticas e acabam definindo por padrão o ninit para 1. E aí nossa ideia era ir avaliando em tempo real como é que era o desempenho de cada um dos valores de K. A gente vê que normalmente na visualização gráfica é muito difícil de enxergar a diferença entre os clusters, porque um dos clusters acaba se tornando dominante, principalmente pela questão do valor da soma dos contratos, que pela questão da não normalização, mas também por uma questão da natureza do dataset, a gente acredita que é um dos atributos mais definidores, né, de qual grupo o cliente deve pertencer. Então você vê que seja por segmento ou por unidade da federação, a gente não consegue ver uma tendência em relação aos clusters minoritários, menores, né? Por fim, fazendo uma avaliação mais objetiva, a gente vê que com base no Silhouette Score, que é o mais comumente usado, o K igual a 3 seria o preferido. Quando a gente passa para uma avaliação da cara de cada um desses clusters, né, envolvendo as nossas features usadas, as colunas, a gente vê que dá para já começar a ver a cara de cada um desses grupos, né? Então a gente tem um grupo menor, que aparece frequentemente, né, desses clientes com valores maiores em jogo, que a gente acha muito difícil fugir do fato de que eles vão receber um tratamento diferente, vão estar num cluster separado. A nossa ideia é trabalhar para aumentar esse número, né, para que o cluster dos clientes mais ricos ele seja um pouco maior, mais robusto. Mas por hora esse é o resultado que a gente está entregando. Por hora, apesar da avaliação numérica indicar para o número de K como 3, a nossa ideia seria apresentar 6 clusters de clientes, divididos principalmente pela questão do valor dos contratos que ele tem com a TOTS. Mas nossa ideia é explorar mais as possibilidades de clusterização hierárquica e de agregação de colunas com muitos valores nulos, para que a gente possa ter um resultado mais homogêneo e mais consistente. Obrigado.